Nesta manhã eu gostaria de tratar deste capítulo 2 com vocês de Mateus. E este capítulo ele tem um propósito muito específico de Mateus para nós. E o propósito de Mateus é mostrar as diversas reações que o mundo teve diante do nascimento de Jesus. E especialmente nesse capítulo ele mostra para nós pelo menos 4 reações diferentes que foram contemporanizadas naqueles dias pelos contemporâneos, pelas pessoas que estavam vivas lá nos dias do nascimento do nosso Salvador Jesus, do Messias. Essa história, obviamente, está envolta em tantas informações e tantas coisas, e especialmente para nós aqui no século 21, muitas desinformações a respeito destes eventos, a respeito daqueles dias. E nesta manhã, então, eu gostaria de, junto com vocês, olhar para o texto e perceber essas reações a Cristo, e ao mesmo tempo também fazer uma leitura aqui, pura e simples do texto, e entender o que o texto está dizendo sobre o nascimento de Jesus, para tentar de alguma forma limpar este cenário do nascimento do Redentor, muitas vezes muito misturado, muito mal compreendido, muito mal traduzido naqueles presépios que volta e meia a gente vê, às vezes até nas nossas próprias peças e representações artísticas, existe ali uma série de elementos que realmente estavam presentes no nascimento de Jesus, mas não propriamente lá nos dias de nascimento, né? E uma delas nós vamos ver aqui, que é a distância que existe entre o nascimento de Jesus e a visita desses magos, que é de pelo menos 2 anos, né? Então, a gente entende, né, que artisticamente essas coisas são montadas como são, e não adianta a gente ficar pregando contra elas, que a gente não vai conseguir alterar esse cenário, mas que pelo menos nós, você que é crente, saiba exatamente o que aconteceu, pelo menos aquilo que dá para se compreender e saber através das Escrituras. O nascimento do Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi planejado na eternidade e ele foi realizado no tempo. Ele foi profetizado em todo o Antigo Testamento. E para a gente entrar aqui no Evangelho de Mateus, a gente precisa trazer esta informação à memória. Por quê? Porque de todos os evangelistas, Mateus é o que tem um cuidado muito específico em todos os seus capítulos do seu evangelho, mostrar que tudo o que aconteceu com Cristo, e que tudo o que Cristo falou, e que tudo o que Cristo fez já estava profetizado. Então, quando nós pegamos o capítulo 1, que eu estudei uma pequena parte dele com vocês há 2 semanas atrás, e nós vimos a genealogia de Jesus, Mateus, o evangelista, faz questão de mostrar a origem de Cristo, da sua linhagem humana, né? E alguém até depois do culto perguntou: pastor, e a linhagem de Maria? Bom, Maria e José eram da mesma tribo de Judá e, portanto, eles tinham os mesmos ancestrais. A linhagem de José é a mesma linhagem de Maria, dentro da tribo de Judá. E falando sobre isso, quando Mateus escreve este evangelho, logo no capítulo 1, ele faz questão de identificar Jesus com o rei Davi e com a promessa lá de Gênesis 3, daquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E não apenas isso, mas Mateus vai citar pelo menos 3 vezes aqui no capítulo 1, profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus e da sua obra. Então ele faz essa identificação para que os judeus que lessem este evangelho, muito depois que Cristo já tinha sido crucificado e depois da sua ressurreição, os mesmos judeus que o crucificaram, os mesmos judeus que o rejeitaram, agora estavam sendo persuadidos pelo apóstolo, pelo evangelista, que escreve para eles mostrando: vocês perderam o bonde da história, porque todo o Antigo Testamento, toda a Septuaginta, ela aponta para Cristo e conta o que ele haveria de fazer. Esta foi a grande profecia aguardada por todos nós, ela se cumpriu e vocês não viram. E aí o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com este propósito, de mostrar para o judeu que a profecia mais importante, a principal do Antigo Testamento, se cumpriu e eles não notaram.
E aí Mateus faz quase que como uma dessas teses de doutorado que a gente tem, com centenas de citações. Mateus faz citações do começo ao fim do seu evangelho, citações do Antigo Testamento, que confirmam que Jesus é o prometido Messias que o povo judeu aguardou durante todos aqueles séculos. No capítulo 2, o evangelista ele já toma um segundo passo nesse processo aí de convencimento. No capítulo 2, ele vai mostrar as profecias existiam, o Senhor Jesus, ele veio, a promessa se cumpriu, mas veja como que vocês reagiram à promessa. Veja o que vocês fizeram quando a promessa chegou. E aí ele tem essa intenção de mostrar essas reações ao Cristo, que eles deveriam receber como cumprimento da promessa, mas muitos deles rejeitaram, outros foram insensíveis, mas de fato ele está falando sobre este Messias que foi prometido, este personagem que é o principal personagem da Escritura, é o mais paradoxal da história, é aquele que desperta no coração de pessoas alegria e no coração de outros ele desperta ódio, raiva, resistência, fúria. Alguns chegam a dizer, alguns comentaristas desse texto, eles falam que Jesus é essa figura paradoxal que gera tanto alegria para uns quanto ódio, resistência para outros. E um comentarista especialmente, ele diz o seguinte, ele fala que Jesus é a figura que desperta mais ódio nas pessoas que não o recebem exatamente pelo fato dele ter ressuscitado. Porque ninguém nutre raiva, ódio por alguém que morreu e ficou morto. Mas por alguém que morreu, mas reviveu, esse sim é odiado, especialmente se o que ele fala é algo que contesta o nosso modo de viver. E aí eles falam sobre isso bastante, é interessante. Aquele menino que nasceu, o Senhor Jesus, que nasceu naquela estrebaria de Belém, ele é o grande Senhor da história. Ele é o grande soberano Senhor que se assenta sobre o trono do universo. Tanto o seu nascimento, quanto todos os acontecimentos do seu nascimento para cá, todos eles estão ancorados na sua vida, na sua autoridade, no seu poder. Saber sobre o Senhor Jesus e conhecer essa história do nascimento é imprescindível para a vida de todos nós, porque ele nasceu, ele impactou a nossa história, a história gira em torno dele, e a respeito dele, a minha vida precisa ser direcionada, levando em consideração a pessoa de Cristo. Se eu ignorar Cristo da história, a minha vida perde totalmente o sentido, perde o rumo, e só há um destino possível. Por isso que Jesus é muito odiado por muitas pessoas, especialmente odiado por aqueles que não o reconhecem como Filho de Deus. Por quê? Porque é inevitável observar, olhando para a história, que Jesus é o centro dela. É por isso que tanto os teólogos, quanto os cientistas, quanto os filósofos, todos eles precisam responder e precisam dar explicações a respeito de Jesus. Ele é o Senhor da história. Ele que é odiado, como eu disse hoje também, ele é odiado porque a sua pessoa incomoda os sábios desse mundo, incomoda aqueles que são mentores de males. A pessoa de Cristo e a sua santidade perturba os impuros, mas perturba também os religiosos. A sua palavra desafia e faz com que os filósofos tenham que fazer malabarismo para explicar a sabedoria de Cristo Jesus. Portanto, tentar de alguma maneira desmistificar a história de Cristo, tentar de alguma maneira desvirtuar o que aconteceu no seu nascimento, também tem sido uma tentativa dos homens através dos séculos, de descaracterizar a pessoa de Cristo e descaracterizar a sua história. É por isso que em tempos como os nossos, a gente precisa reservar um período do ano, um mês, um dia, para a gente contar a história de verdade, como ela foi. Para a gente relembrar as profecias, para a gente relembrar, como fizemos na semana passada, que Jesus, ele nasceu sim de uma mulher virgem, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E a gente precisa recontar e recontar essa história muitas vezes, especialmente para que nós não nos esqueçamos dela, para que os nossos filhos também saibam.
Então, o capítulo 2 de Mateus é um capítulo inadiável na leitura de todos nós. Pelo menos uma vez no ano eu preciso voltar nesse capítulo, eu preciso voltar nesse evangelho, eu preciso voltar nessa escritura e eu preciso ler e reler essa história para alimentar no meu coração a realidade a respeito de Cristo. E o capítulo 2 é o capítulo que me faz um alerta a respeito de como os homens reagem diante de Cristo. Como nós temos reagido, inclusive, deve ser alvo da nossa avaliação, da nossa confrontação. Como eu tenho reagido a Cristo? Eu suspeito que os nossos dias sejam dias de insensibilidade. As pessoas, elas ouvem falar de Cristo e às vezes elas dão menos atenção quando a palavra Cristo é pronunciada do que dariam se o nome de um presidente, ou de um ex-presidente, ou de um jogador de futebol, ou de um artista da televisão fosse pronunciado. Infelizmente, nos nossos dias, é mais difícil ganhar a atenção de uma pessoa usando a palavra Jesus do que usando a palavra Neymar. Esse é o mundo em que nós vivemos. Tem muito youtuber que chama mais a atenção do que o próprio Senhor Jesus. E por que isso? Porque existe uma tentativa sistemática de descaracterizar essa história. E existe uma repetição das mesmas atitudes que tiveram com Cristo no seu nascimento ainda hoje. Então esse texto é um alerta para todos nós, é um alerta para a sua vida, é um alerta para a sua família, é um alerta para os seus filhos, que se eles não estão ouvindo, mas que você tenha a autoridade de repetir esse alerta para eles, a respeito daquilo que temos feito da pessoa de Cristo. Vejamos então aqui, passo a passo no texto, quais foram essas atitudes depois dessa introdução. Primeira atitude que este texto nos mostra a respeito da pessoa de Cristo é a atitude de rejeição e de hostilidade. É assim que Jesus é recepcionado, e é assim que Mateus começa a contar essa história do nascimento de Jesus para nós. Jesus foi rejeitado e foi hostilizado por ocasião do seu nascimento e por ocasião de toda a sua vida. Eu quero que você olhe especialmente para alguns versículos. O versículo de número 1, ele traz a seguinte informação para nós. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Se está escrito Belém da Judeia, você já deve tirar uma conclusão óbvia, existe outra Belém. Então esse texto é importantíssimo, inclusive para a arqueologia bíblica, para a gente saber onde Jesus nasceu. É Belém da Judeia. Em dias de quem? Em dias do rei Herodes. E é dito que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Muito bem, vamos lá. O que nós temos de informação aqui, em primeiro lugar, uma informação inclusive que nós não vamos encontrar lá em Lucas. Lucas é o texto mais completo sobre o nascimento de Cristo, mas não traz essa informação. E aqui Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos faz isso. Os dias são os dias do imperador César Augusto. E nessa época, Israel era uma província de Roma, e quem reinava nesta província de Israel era o rei Herodes. Mas o Novo Testamento, e especialmente as histórias do período interbíblico, elas nos relatam que existem pelo menos 4 Herodes. E especialmente no Novo Testamento, os 4 são citados. E nós temos Herodes o Grande, que é esse Herodes aqui dos dias do nascimento do Senhor Jesus. Herodes o Grande. Nós temos Herodes Antipas. Nós temos Herodes Agripa I e nós temos Herodes Agripa II. O primeiro Herodes, que é esse que é citado aqui, ele reinou entre os anos 39 a.C. e 4 a.C. Por aqui você já pode imaginar que tem alguma coisa errada com o nosso calendário, com a nossa cronologia. Por quê? Porque Jesus nasceu nos dias de Herodes o Grande, o Herodes pai. O que instituiu esse clã, essa dinastia dos Herodes. Ele ficou e ele reinou durante 39 a.C. a 4 a.C. Depois dele, Herodes Antipas, que é um de seus filhos, filho de Herodes, o Grande, foi tetrarca da Galileia, que era um cargo como um cargo de governador oferecido por Roma. Herodes Agripa I é aquele que perseguiu a igreja em Jerusalém e mandou matar a Tiago, o apóstolo, o irmão de João.
ao fio da espada e também ordenou a prisão de Pedro, Herodes Agripa I. E depois nós temos Herodes Agripa II, que é o quarto Herodes aí, que nós encontramos no Novo Testamento. Esse é aquele que é citado lá em Atos 26, 28, que disse para Paulo: olha, por pouco você me persuadia a ser um cristão. Que ousado, né? Por pouco, por pouco. Agora, vamos aqui voltar nossa atenção para Herodes o Grande, que é o dos dias do Senhor Jesus, que esse representa a maior manifestação de rejeição e de hostilidade a Cristo, uma vez que ele é israelita, e ele deveria esperar essa promessa, e ele deveria esperar este representante da casa de Davi, que haveria de conduzir o povo. Mas, ao invés de fazer isso, este Herodes, que era filho de Antipatro, o Idumeu, e foi feito rei no ano 37, era rei no ano 37 a.C., e foi sucedido por Herodes o Grande, o seu filho, no ano de 39. O Senado romano instituiu, mesmo com Israel sendo província, reinstituiu a monarquia de Israel. Israel estava dominada por Roma, havia uma resistência lá durante o período interbíblico, que foi uma resistência protagonizada pelos Macabeus. Se você procurar num livro de história, sobre a história dos Macabeus, é uma história belíssima. Era um grupo de judeus fiéis a Deus, que lutaram contra as investidas contra a cidade de Jerusalém, contra o povo de Judá e o povo de Israel, mas eles foram depostos pela família de Herodes, especialmente pelo pai de Herodes, pelo Antípatro. E quando eles foram depostos, essa dinastia dos Macabeus ela foi encerrada e começou a dinastia de Herodes, especialmente com este filho de Antípatro, que é o Herodes o Grande. Começa a reinar no ano 39 a.C. e vai até o ano 4. E ele reina debaixo da autorização e do poder de Roma, que permitiu que essa monarquia fosse restituída lá em Israel. Bom, o que acontece é que estes Herodes, eles ficam do ano 39 até o ano 66 depois de Cristo. Eles só são depostos com as guerras de Roma contra Israel, especialmente pela presença dos cristãos em Israel, em Judá, na segunda metade do primeiro século. Durante todo esse período, os judeus tiveram rei, o povo de Israel teve rei, mas era esse rei mau chamado Herodes. Herodes, ele é considerado um dos reis mais sanguinários que Israel teve, talvez o mais sanguinário de todos. Aqui, o ponto importante para a gente guardar é que Dionísio Exíguo, que é o pai desse nosso calendário, que é chamado calendário gregoriano, ele cometeu um equívoco gravíssimo, grosseiro. Quando ele foi datar o ano 0 com o nascimento do Senhor Jesus, ele escolheu o Herodes errado. Ele se confundiu e ele datou como o nascimento de Cristo acontecendo nos dias de Herodes Antipas, quando na realidade Cristo nasceu nos dias de Herodes o Grande, o pai. Então o nascimento de Cristo é precisamente 6 anos antes do nascimento de Cristo. Cristo nasceu 6 anos antes do ano 0 do nosso calendário. E vocês vão observar essa cronologia. Cristo nasceu pelo menos 2 anos antes da morte de Herodes pai, que foi no ano 4. E por que eu digo que Cristo nasceu 2 anos antes da morte de Herodes pai, o Grande? Por quê? Porque Herodes pai, quando manda matar as crianças, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque quando os magos do Oriente chegam lá em Jerusalém, Cristo já tinha 2 anos de idade. E aí, acabei com aquela imagem do presépio recebendo os reis magos ali. Né? Vejam, a estrela os guiou, mas Herodes, nós lemos no texto, procurou e inquiriu saber deles com precisão quando é que eles viram a estrela. E quando ele decide então, porque os magos não voltaram, quando ele decide matar todas as crianças, todos os meninos lá na Judéia, com menos de 2 anos, isso significa o quê?
que os magos disseram, foi há 2 anos atrás que nós vimos essa estrela. E desde lá nós temos observado essa estrela e temos seguido essa estrela até aqui. Então, se Herodes pai morreu no ano 4 antes de Cristo, você pode colocar o nascimento de Cristo pelo menos no ano 6º antes de Cristo, né, no nosso calendário. Essa é a primeira informação importante que saber quem é o Herodes nos ajuda a ter. Mas vamos lá, o nosso ponto aqui é mostrar a rejeição e a hostilidade de Herodes. Para que eu entenda o tamanho dessa hostilidade, dessa rejeição, eu preciso compreender um pouquinho dessa figura, desse Herodes o Grande, o Herodes pai, e saber sobre ele. Ele é conhecido na história, não apenas nas escrituras, mas nos livros de história, como um homem absolutamente truculento e capaz das maiores atrocidades. Egoísta, assassino e tirano. Ele literalmente governou com mão de ferro durante todo o período em que ele esteve sobre o trono de Israel, debaixo da autoridade concedida por Roma. Vou citar para vocês então alguns fatos da vida de Herodes o Grande. Herodes o Grande se casou 9 vezes e assassinou todas as suas ex-mulheres. Segundo, destronou a dinastia heróica dos Macabeus e dizimou todas as famílias dos Macabeus para que eles não tivessem herdeiro que pudessem buscar a sucessão do trono. Terceiro, ele mandou assassinar 45 aristocratas, membros do Sinédrio, ou seja, mais da metade do Sinédrio, que normalmente é composto por 71 membros, com medo de que eles pudessem ser uma ameaça ao seu trono logo que ele foi instituído. Por outro lado, também ele tentava conquistar a simpatia do povo por meio da ampliação majestosa do templo. Ele é o responsável por fazer a grande reforma no templo de Jerusalém. Então ele matava os membros do Sinédrio e reformava o templo para fazer com que as pessoas fossem simpáticas a ele. Ele mandou matar 300 oficiais da corte que lhe faziam oposição. Ele casou-se, por fim, com Mariana, uma mulher da nobreza, e com medo de concorrência da família dela, forjou acusações contra eles e os matou um a um. Ele matou todos os membros da família da esposa. Não que outros homens não tenham sentido vontade de fazer isso. A pedido da sogra, a pedido de sua sogra Alexandra, nomeou Aristóbulo, seu cunhado, como sumo sacerdote. Olha aqui, como é que ele podia nomear um sumo sacerdote se os sumos sacerdotes são da tribo de Levi? Mas esse homem não respeitava ninguém, né? Então, a pedido da sogra, não sei por que a sogra foi pedir isso, mas ele nomeou Aristóbulo como um sumo sacerdote, quando este tinha apenas 17 anos ainda. Mas como Aristóbulo granjeou a simpatia do povo, mandou afogá-lo, e o matou afogado. Horrorizada com a crueldade de Herodes, Alexandra, sua sogra, tentou fugir para o Egito, para o abrigo de Cleópatra. Para iludir a polícia que vigiava, tentou simular um enterro, mas descobriram e Herodes mandou matar a sogra. Sem comentários. O imperador César Augusto chamou-o para lhe passar um sermão em Roma, por causa da sua crueldade. Veja, a crueldade dele espantou até o próprio imperador romano. Mas antes de ir a Roma, temendo que a sua mulher Mariana o traísse enquanto ele estava fora, ele mandou matá-la também. Tentou remediar o mal que estava fazendo, enviando seus 2 netos, Alexandre e Aristóbulo, também, para estudar em Roma. Salomé, irmã de Herodes, disse-lhe que aqueles meninos iriam aprender a arte política dos romanos, voltariam e iriam dominar o reino. Por causa disso, ele também mandou matar os 2 filhos, estrangular os 2 filhos. César Augusto, o imperador, sabendo disso, disse, isso aqui é uma frase de livro de história, abre aspas, é melhor ser um porco em Israel do que um filho de Herodes. Lembra que porco é um animal impuro, né, que não servia para nada para os judeus. E aí Alexandre, o imperador diz, é melhor ser um porco em Israel do que um filho de Herodes. Porque o porco não corria o risco de ser
morto para servir de alimento. 5 dias antes de morrer, aliás, antes, foi esse rei que ficou alarmado quando soube que o rei Jesus haveria de nascer na cidade de Belém. E por causa disso, quando ele sabe do nascimento, ele manda matar todos os meninos, que é a maior crueldade que você pode imaginar na história, todos os meninos de 2 anos para baixo, em toda a região da Judéia. 5 dias antes de morrer, na estância hidromineral de Jericó, ele mandou matar seu filho primogênito, Antípatre. E por que ele fez isso? Porque ele tinha esperança de não morrer. Mas como ele estava muito doente, ele estava com medo que o filho terminasse o serviço para tomar o lugar dele. Para que isso não acontecesse, ele manda matar o filho. Quando ele percebeu que não havia mais forma de fugir da morte, e diante da sua morte, que ele sabia traria grande alegria ao povo de Israel, ele ordenou a sua irmã Salomé que ordenasse no dia da sua morte o assassinato de um grande número de judeus distintos da cidade, para que o povo chorasse pelos judeus e não se alegrasse pela morte dele. Alguma coisa que Salomé, sua irmã, não cumpriu. Portanto, nós temos diante de nós uma das figuras mais violentas, mais déspotas de toda a história, que era rei em Israel, nos dias do nascimento de Jesus. E esse homem, ele é o retrato de toda a rejeição e de toda a hostilidade que Cristo sofreu, não apenas no seu nascimento, mas como Cristo tem sofrido ao longo da história até os dias de hoje. São homens assim, que rejeitam e que hostilizam cristãos no mundo inteiro. E para quem pensa que oposição ao cristianismo é coisa dos nossos dias, está aqui uma prova. Esse povo, eles tinham como centro da história deles o Antigo Testamento e a Torá e todas aquelas profecias que anunciavam a vinda do Rei dos Reis. E Herodes era parte desse povo, que foi criado como todas as outras crianças no reino de Israel e de Judá. Ele sabia dessas promessas, mas ele simplesmente não se rendeu a nenhuma delas. E então nós podemos observar 3 reações em Herodes, que demonstram essa sua rejeição e essa sua hostilidade. Agora vejam lá, no verso 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. 2 coisas espantosas, né? A primeira atitude que Herodes teve quando soube do nascimento de Jesus foi um pânico. E um pânico que não apenas tomou o seu coração, mas perpassou para o coração de Jerusalém. Nasceu o verdadeiro rei, nasceu o Messias prometido. Não precisa explicar por que Herodes ficou em pânico. Basta lembrar o que eu citei sobre o que ele fez com a própria família, com medo de perder o poder. Então, é bem óbvio por que Herodes ficou em pânico. O que não é tão óbvio assim é por que Jerusalém ficou em pânico. A resposta mais provável para isso é porque Jerusalém era o centro do culto judaico. E como é que pode o centro do culto judaico perder o bonde da história de tal maneira que é preciso que magos gentios, gente vindo da Babilônia, viesse informá-los que o menino que eles esperavam já nasceu, já fazia 2 anos. Entende o pânico? Seria o mesmo que alguém chegar na igreja aqui hoje e falar assim, viu? Esse Jesus vocês estão esperando voltar, já voltou faz 2 anos, vocês nem viram. Como que a gente se sentiria? Alguém conseguiria almoçar depois de uma notícia dessa? Não, é pânico. Então o pânico tomou conta de Herodes, da sua família, do palácio, mas também de toda a cidade de Jerusalém. E isso explica um pouco da rejeição deles por Cristo, porque a partir daí você vai ver em todo o Evangelho que durante todo o ministério de Cristo, Cristo tem que lidar com escribas, fariseus, que não acreditavam que ele era o Cristo. E um dos motivos que eles não acreditavam é exatamente porque como é que eles não perceberam a vinda dele? Como é que eles perderam o bonde da história? E por causa disso, eles não conseguiam admitir que Jesus era o Filho de Deus, mesmo diante dos milagres e dos sinais que ele fazia. Eles não aceitavam.
Sim, eu vou citar isso. O Newton está falando sobre a indiferença deles com Cristo, né? Que está aqui, é uma das reações que nós vamos citar. Mas essa indiferença desses religiosos, ela é gerada principalmente porque a religião naquela época estava corrompida. Totalmente corrompida. Eles eram religiosos por causa dos seus próprios interesses. Eles não eram por obediência a Deus, por fidelidade a Deus, por uma busca por Deus. Eles eram egoístas, eles eram gananciosos, eles eram injustos, eles eram corruptos, eles eram maledicentes, eles eram... Jesus chamou-os de sepulcros caiados, porque eles eram hipócritas. E mais uma série de outras coisas que aconteceu com aquela religião. Mas veja, num cenário desse, quando chega essa notícia, todo mundo fica em pânico. E é o que acontece aí no versículo de número 3. Uma segunda reação que estava em Herodes, que nós percebemos nos versos 4, 5 e 6, Herodes ficou curioso. E a curiosidade, vocês já imaginam por que é, né? Se ele mandava matar neto, filho, sogra, filho, cunhado, pessoas do palácio, por causa do medo de perder o seu trono, você imagina chegar a notícia que o rei dos reis nasceu. Então ele ficou extremamente curioso. Versículos de 4, 5 e 6, ele chama esses magos do Oriente, que, imagine, eles não chegaram batendo no palácio de Herodes. Esses magos do Oriente, eles vieram, provavelmente eles foram direto no templo. Por quê? Porque eles estavam seguindo uma promessa que estava contido dentro do livro dos judeus. Então, eles vêm a Jerusalém para saber informações, porque eles até então estavam seguindo a estrela profetizada, que eu vou ler a profecia para vocês. Mas eles precisavam saber detalhes, então eles vão ao templo que eles imaginavam. As pessoas do templo sabem exatamente o que está acontecendo. E para surpresa dos magos, eles chegam no templo e ninguém sabia de nada. Mas imagine que quando eles falaram isso, a notícia começou pela família do povo de Levi. A família que trabalhava no templo. Só que esse negócio, imagine que isso aí saiu de manhã lá dentro do templo, na hora do almoço, estava nas feiras de Jerusalém, todo mundo falando disso. E chegou no palácio de Herodes. Herodes faz o quê? Manda chamar esses magos aqui, eu quero conversar com eles. E aí começa a fazer pergunta para eles. Não só para eles, mas ele manda chamar também todos os escribas, todos os fariseus, seus conselheiros, seus auxiliares, e pergunta para eles, olha, como é que vocês me deixaram passar um negócio desse? E os magos perguntam a respeito do texto bíblico, o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento dizia, onde ele ia nascer? E aí essa informação os escribas e fariseus e os líderes religiosos sabiam. Eles falam, olha, tem uma profecia que fala sobre Belém, que é uma cidadezinha pequenininha, mas essa cidade sempre foi palco de coisas grandes. É onde essa cidade está fundada que Deus fez promessas a Jacó. É onde essa cidade está fundada que nasceu o rei Davi. Essa cidade é importantíssima. E para consolo dessa cidade, o profeta diz, você, apesar de ser a menor entre as principais de Judá, mas você será gloriosa, porque o Filho de Deus, o Rei dos Reis, vai nascer aí. E então deram essa informação, e Herodes faz o quê? Chama os magos e fala assim, olha, eu preciso saber de tudo que vocês descobrirem. E aí nós temos a terceira atitude aí que demonstra essa hostilidade de Herodes, a sua sagacidade. Ele chega para os três e fala, eu quero ir adorá-lo também. Então quando vocês descobrirem onde ele está, venham aqui e me tragam a notícia que eu preciso ir lá adorá-lo também. Bom, a gente precisou só de 5 minutos para conhecer Herodes e saber que ele está mentindo, né? Imagine o povo daquela corte, imagine as pessoas ali, e com certeza ao longo dos dias que os magos passaram por ali, eles também souberam quem era Herodes. Além disso, você veja a estratégia sutil dele, né? Ele mente descaradamente e diz, olha, eu quero adorá-lo. Que adorar que nada? E ele acha que a sua autoridade tem de alguma maneira poder sobre os magos, ele diz, olha, vocês passem por aqui no meu trono e me tragam informação, como se os magos fossem de alguma maneira servo de Herodes, o que eles não eram. E aliás, eles foram por divina advertência orientados por Deus para que não passassem e não dessem o endereço a Herodes.
Por causa disso, lá no verso 13, lá na frente, diz que uma vez que os magos não passaram ali, não trouxeram a informação, Herodes, ele ficou extremamente irado. Veja no final do verso 13, Herodes procurava matar o menino, ele queria fazer isso. E no verso 16, quando ele se vê iludido pelos magos, ele deixa vazar a sua fúria e manda fazer isso, matar todos os meninos com menos de 2 anos. Então veja, quando a gente lembra do Natal, para nós a notícia mais extraordinária de todas, o nascimento do Senhor Jesus, Natal também é um misto de grande alegria, mas de grande dor. De grande dor. Porque o nascimento de Cristo, ele, ao mesmo tempo, ele nos anuncia vida, mas ele tem cheiro de morte. Porque naqueles dias do nascimento do Senhor Jesus, muitos infantes tiveram a sua vida tirada, simplesmente porque eles moravam na mesma região aonde Jesus havia nascido. Os magos, quando trouxeram presentes para Jesus, entre os presentes que eles trouxeram, eles deram incenso, eles deram ouro, mas eles deram também mirra. E mirra é algo que você dá para um enfermo que está à beira da morte, ou para a família dele, para ungí-lo na sua morte. Então veja, Jesus na sua infância, ele recebeu um presente que significava algo que você dá para alguém que vai morrer. Então o nascimento de Cristo, ele é cheiro de vida para nós que fomos alvejados pelo amor e pela misericórdia de Deus, mas ele é cheiro de morte para a oferta que é o próprio Cristo. E para muitas pessoas que estavam envolvidos na plenitude dos tempos nessa história. Essas crianças, inclusive, que tiveram suas vidas ceifadas por causa do nascimento do Redentor e por causa da fúria desse rei déspota, que era o rei Herodes o Grande. Por fim, Herodes morreu. Verso 19 e 20 aí do capítulo 2 fala sobre a morte dele. Os livros de história, eles registram que Herodes, ele morreu de câncer. Ele teve um câncer no intestino e foi isso que tirou a sua vida. Foi por isso que ele foi morto, é por isso que ele morreu. Imagine que com toda essa ira, essa fúria, esta raiva, essa truculência dele, nem as suas entranhas resistiram ao que ele era. E ele morre lentamente de um câncer no intestino. Muito bem. O que essa história de Herodes e de toda essa resistência e rejeição a Cristo nos ensinam ainda hoje? E muitos homens, ou pelo orgulho de não reconhecer seus próprios erros, ou simplesmente por sufocar a verdade, ou simplesmente por serem homens que amam uma vida de violência, uma vida sanguinária, uma vida imoral, muitos até hoje têm rejeitado a Cristo Jesus. E não foi diferente nos dias do nascimento de Jesus, não foi diferente nos dias dos apóstolos, e não tem sido diferente ao longo da história. Então nós não devemos nos surpreender com a truculência e com a violência dos homens que são capazes de qualquer coisa, inclusive mandar matar, simplesmente por resistência a Cristo. Ilude-se aquele que imagina que nos nossos dias o motivo da violência mudou. O motivo da violência continua sendo o mesmo: poder. E o motivo da violência contra os cristãos no nosso tempo continua sendo o mesmo. É a única maneira dos homens que estão sobre essa terra ferirem, atacarem o Deus Todo-Poderoso, é tentando atacar a sua igreja. E todas as coisas que os homens sem Deus fazem nessa vida, ainda que eles neguem a existência de Deus, e ainda que eles rejeitem a Cristo, tudo que os homens pagãos fazem nessa vida, é tentar de alguma maneira resistir ao poder de Deus, ou mudar a história que Deus escreveu, porque lá no fundo, dentro de suas consciências, dentro de seus corações, a lei do Senhor está escrita, e eles sabem que Deus existe, e que um dia terão que comparecer diante de Deus. Portanto, eles têm que tentar de alguma maneira calar aqueles que dizem a verdade. Foi o que sempre aconteceu na história e é o que continua acontecendo até hoje.
Por que existem guerras? Por que existe fome? Por que existe tribulação nessa vida? Por que existem todos esses problemas? Porque é um mundo rebelado contra Deus, que geme de ódio, de raiva, de resistência contra um Deus, mas eles não podem deter a mão de Deus. Vou citar para vocês um exemplo, adiantando já. Quando o Senhor Jesus é levado pelos seus pais, no final desse capítulo, para o Egito, eles são obrigados a fazer isso por causa dessa ordem de Herodes para matar as crianças. O anjo aparece para José e diz: pega a tua esposa e o teu filho e desce para o Egito. E aí Mateus vai e diz: para que se cumprisse o que fora dito, do Egito Deus chamou seu filho. Então, até a truculência dos homens violentos que matam para resistir, para se opor a Deus, até o que eles fazem de mais cruel e de mais terrível, não frustra os planos de Deus. Então não tema a truculência daqueles que rejeitam e que fazem oposição a Cristo Jesus. E por tabela, você que é crente à igreja, eles não podem frustrar os planos de Deus. Lembra de Jó capítulo 42, versículo 1. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segunda lição para nós aqui, segunda reação a Cristo, que foi citado inclusive pelo Newton aqui: a indiferença e o descaso. E essa reação é a reação do povo do judeu, é a reação dos escribas, fariseus, é a reação dos sacerdotes, é a reação dos sumos sacerdotes. Eles deveriam aguardar, e eles deveriam interpretar e reinterpretar e seguir todos os dados que eles tinham para que eles pudessem recepcionar o Rei dos Reis. Em contrapartida, o que eles fizeram? Eles se ocuparam tanto com as suas tradições, eles se ocuparam tanto com as suas cerimônias, que eles adoraram o tipo e largaram o antitipo. Isso é uma linguagem teológica que vocês já ouviram, vou repetir para vocês. Tudo que Deus deu no Antigo Testamento era uma sombra de Cristo. E eles deveriam, pela sombra, aprender o contorno para poder identificar o Redentor. Eu estou falando, óbvio, de forma figurada. Mas o que eles fizeram? Eles passaram a adorar a sombra. Eles passaram a adorar os próprios rituais. Eles aumentaram essas tradições, esses rituais. Eles distorceram e fizeram esses rituais a sua imagem e semelhança. E eles desvirtuaram tanto aquilo que Deus tinha dado, que quando o Filho de Deus nasceu, eles não tinham mais capacidade de interpretá-lo, de conhecê-lo, de reconhecê-lo. Eles não reconheciam mais as promessas. E é por isso que Jesus nasce e eles não conseguem nem sequer fazer o que os magos do Oriente fizeram, os gentios. Eles fizeram algo simples, eles pegaram uma profecia e eles ficaram aguardando o cumprimento dessa única profecia. E quando ela se cumpriu, o texto diz que eles viram a sua estrela. Ou seja, eles identificaram algo que nunca eles tinham visto no céu, que só podia ser uma coisa, só podia ser o cumprimento daquela promessa que estava lá dentro do contexto religioso dos judeus, que eles aprenderam. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e como eles aprenderam isso daqui a pouco. Mas uma promessa foi o suficiente para eles identificarem. E quando eles chegam em Jerusalém, procurando mais informações, exatamente com o povo que deveria saber todas as informações, o povo nem sabe, porque eles deixaram de passar, eles deixaram de observar, eles deixaram de esperar. Esse povo judeu é o povo indiferente, é o povo do descaso, e a marca do descaso deles fica bem caricaturada naquilo que acontece em Belém, quando Maria e José chegam lá e é uma mulher grávida. A gente nunca pode parar de pensar nisso. É uma mulher grávida que está nos dias de dar à luz, talvez até com dores de contração, aquelas caretas que a mulher faz na contração, sobre o lombo de um animal, e não havia naquela cidade uma casa, uma residência, uma estalagem, um único lugar que pudesse hospedar um casal que tinha uma mulher grávida prestes a dar à luz. Percebe
o quanto esse povo... E aí, quando a gente lê Mateus 24, que a gente ouve nos sermões escatológicos de Jesus, e Jesus conclui dizendo que lá no último dia, ele vai dizer aos que estão à sua direita: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive preso, vocês me visitaram, eu estava doente, vocês me assistiram, eu fui estrangeiro, peregrino, vocês me hospedaram. Essa palavra hospedar, ela sempre me chama a atenção de uma forma especial no Novo Testamento. Inclusive porque é dito que muitos, sem saber, hospedaram anjos, praticando hospitalidade. Perceba o quão desvirtuado estava a fé do povo de Deus nos dias do Senhor Jesus, do seu nascimento. Estava tão desvirtuado que eles não praticavam coisas elementares, como por exemplo a hospitalidade, dentro de uma cultura que a hospitalidade era uma coisa muito impregnada na cultura. Mas eles se desvirtuaram de tal maneira que eles não tinham a empatia, nem sequer para se condoer diante de uma mulher grávida. E sem saber, eles não só estavam deixando de hospedar anjos, eles estavam deixando de hospedar o Filho de Deus. Já pensou se abrisse um concurso no mundo hoje? Olha, nós queremos escolher uma casa para hospedar o Rei dos Reis, que há de vir visitar essa terra. Quantas pessoas se inscreveriam para recebê-lo? Mas e se alguém tocar a sua campainha precisando de um lugar para dormir? Você abriria a porta? Foi assim em Belém. Eles não sabiam como que o rei viria. O rei veio num jumentinho, dentro do útero de uma mulher simples, pobre, da Judéia, junto com o seu marido. Provavelmente empoeirados, suados, sujos, depois daquela longa viagem, mas precisando de um cantinho com o mínimo de dignidade, para que ela pudesse receber o seu filho. E não encontrou esse lugar, por quê? Não só com Cristo, mas aquele era um povo indiferente. Aquele era um povo que fazia descaso do seu semelhante. A gente não é melhor do que aquele povo. Infelizmente, o que nós vemos nos nossos dias é exatamente o que acontecia lá. E não apenas com Cristo, mas com as pessoas, com os nossos irmãos muitas vezes. Isso acontece. Quanto à religião, deixa eu citar algumas informações importantes. Lucas capítulo 3, versículo 2, diz que os religiosos dos dias do nascimento de Jesus, eles estavam vivendo um oba-oba sem precedente na história dos judeus. Começo de conversa, Lucas 3, 2, diz que haviam 2 sumos sacerdotes, alguma coisa inédita. Eles tinham Anás e Caifás. Como que você tem 2 sumos sacerdotes? Se você tem instituído dentro do sacerdócio levítico apenas um sumo sacerdote. Mas nessa época existiam 2. Por falta de um, tinham 2. Quem eram os principais sacerdotes? Eram os membros de 2 seitas. Uns eram os saduceus, e essa classe era a classe dos sacerdotes ricos, aristocratas. Eles fizeram do templo um lugar de negócios. Eles enriqueceram com a fé. Eles eram radicais no discurso, extremamente radicais, mas ao mesmo tempo eles eram céticos. Eles eram céticos da fé, religiosos que não acreditavam no sobrenatural. Eles inclusive negavam a ressurreição. Veja, se você tem o assunto ressurreição anunciado em todo o Antigo Testamento, também como no Novo, mas eles são céticos, eles não creem na ressurreição. Eles tornaram-se liberais teológicos, eles eram como os teólogos de hoje, que negam a veracidade de Gênesis. Eles eram amantes do dinheiro, eles eram amantes da fortuna, da fama, é isso que os saduceus eram. Do outro lado dos principais sacerdotes estavam os fariseus. E quem eram esses fariseus? Eles eram os teólogos, os doutores da lei, especializados na lei.
Eles sentavam lá, como diz o ditado, nas suas torres de cristal, e eles ditavam regras, eles criavam tradições, eles interpretavam do jeito que eles queriam, eles eram tidos dentro da cultura dos judeus como deuses. Mas eles nada mais eram do que cegos, como o próprio Senhor Jesus diz, cegos conduzindo outros cegos. E os escribas, eles não eram da ordem sacerdotal. Os escribas eram gente do povo, separada para fazer cópia do Antigo Testamento. Eles eram especialistas nessas cópias. Eles eram tão especialistas nessas cópias que eles não copiavam, eles escreviam o que eles sabiam de cor. Se você lembrar um pouco da história do Antigo Testamento, Alexandre o Grande, quando queria um livro dos judeus, ele reuniu 72 escribas, colocou cada um numa cela separada e mandou que cada um escrevesse e depois mandou conferir. E as 72 cópias eram exatamente iguais. É daí que surge a Septuaginta, a versão dos 70. Agora, veja bem, esses escribas, eles eram especialistas, eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Eu duvido que exista alguém no mundo hoje que saiba isso. Mas esses homens, eles sabiam o Antigo Testamento de cor. Como é que eles deixaram passar o bonde da história do nascimento de Cristo? Porque tanto o povo quanto os religiosos eram insensíveis e faziam descaso da própria fé que eles receberam por uma revelação de Deus. O Sinédrio, por sua vez, era o supremo conselho dos judeus, a corte do julgamento das questões religiosas. Era formado pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. Anciãos eram os homens mais velhos de entre os judeus. Quando o assunto era teológico, se reuniam no Sinédrio apenas os escribas, os sacerdotes, fariseus e saduceus. Quando a questão envolvia política, aí traziam os anciãos juntos para votar. Mas esse Sinédrio também passou batido em relação a Cristo. Insensíveis e absolutamente fizeram descaso com o nascimento de Jesus, com a profecia. Bom, o que isso nos ensina hoje? Nós vivemos numa época em que existem igrejas. Aqui na nossa cidade quase todo quarteirão tem uma igreja. Já observaram isso? 4 faces de cada quarteirão. Quase todos têm. Eu ando por aí, faço caminhada bastante todos os dias, e eu vou observando, nessa avenida aqui até o fim, se tiver um quarteirão que não tem uma igreja em alguma das faces, é pouco, é muito. Então, aqui por exemplo, aqui é um núcleo de igrejas. Aqui, menos de 50 metros, nós temos uma igreja aqui do lado. Aqui atrás, nós temos 1, 2, 3, 4 lá no fim da rua, para o lado de cá 5, 6, 7. Aqui em volta, nesses 6 quarteirões, tem 7 igrejas. Mas a despeito de tanta igreja, nós continuamos um povo insensível e que faz descaso. Não, pastor, mas se fosse Jesus batendo na minha porta, Maria grávida, eu receberia. Mas Jesus disse que quando a gente deixa de dar a qualquer um dos seus pequeninos, nós estamos deixando de fazer por ele. Então a gente fica muito admirado de Belém não ter recebido Jesus, mas Jesus está diante dos nossos olhos todos os dias nas necessidades que nós vemos uns dos outros. Todos os dias. A gente tem a chance de fazer o mesmo que Belém fez, ou não. Nós não podemos deixar que a indiferença continue sendo uma marca do povo de Deus, como era dos judeus no nascimento de Jesus. Vamos lá, deixa eu caminhar aqui que o meu tempo está avançado. Obrigado. Rendição e adoração. Foi isso que os magos do Oriente fizeram. E quem são essas figuras? Bom, primeira informação sobre eles. Eles eram gentios, eles eram não judeus. Lembra que o Antigo Testamento e todas as revelações, elas foram dirigidas para o povo judeu. E o povo judeu era o povo de Deus. O povo de Deus não percebeu o nascimento de Cristo. E não só não percebeu, mas rejeitaram, hostilizaram,
foram indiferentes e fizeram descaso. Mas os gentios caminharam por um deserto, perseguindo uma estrela durante 2 anos. E a palavra magos aqui traduzida, ela tem pelo menos 3 origens, né? Um dos aspectos é porque os caldeus, eles eram especialistas em astrologia, eles estudavam os astros, né? Eles eram astrólogos. Além disso, estes homens, eles são chamados por Lutero, na tradução que Lutero faz, de sábios, porque provavelmente eles eram conselheiros de monarcas, lá na região da antiga Babilônia, no seu tempo. Era por isso que eles eram chamados assim. Assim como os sacerdotes judeus, havia uma vestimenta própria dessas figuras, era o cargo, o ofício que eles tinham lá. Então eram estudiosos, talvez cientistas, conselheiros de monarcas, homens distintos, homens de posses, e homens que tinham cargos importantes, mas eles tinham, além de tudo isso, eles tinham informações importantes com eles. Vejamos, por que eles fizeram isso? Por que eles foram àquele lugar? Por que eles perseguiram aquela estrela? Antes ainda, deixa eu só tirar 2 informações aqui que você pode esquecer. Primeira delas, aliás, 3 informações. Primeiro, em lugar nenhum na Bíblia diz que eles eram reis. Então aquela história de 3 reis magos. Não tem rei. Não tem rei em lugar nenhum da Bíblia, eles não são reis. Segunda informação importante, em lugar nenhum da Bíblia diz que são 3. Eu suspeito que eram muitos. Primeiro que para você fazer uma comitiva e viajar, atravessar um deserto, você jamais vai atravessar em 3 pessoas. Eram muitos. E terceiro, não chamavam-se Belchior, Belsazar e Gaspar. Isso é coisa da tradição. Esses nomes, eles foram associados com esses magos no século VI, depois de Cristo. Não tem nenhuma evidência. Isso é resultado de tradição católica. Então, olha, 3 coisas você tira daí. Não são reis, não são 3, e não são Belchior, Belsazar e Gaspar. Mas no filme, no desenho, na televisão, televisão, desenho, aceita tudo, né? Quem assistiu Gênesis sabe que a coisa lá é bem diferente do que está na Bíblia. Bom, mas vamos lá. Estes homens, eles tinham informações privilegiadas que somente os judeus tinham. Como que eles tinham essas informações? Bom, a tese mais provável é que isso que eles tinham era resultado da presença de Daniel 600 anos antes naquelas terras. Lembra que Daniel foi levado como um adolescente para a Babilônia. Mas ele ficou lá até o fim da sua vida. Ele assistiu os palácios por cerca de 75 anos. 75 anos como conselheiro de Nabucodonosor, como conselheiro de Dario, como conselheiro de Não, esqueci o nome, eu ia falar Belsazar, mas não é. O que ele escreveu na parede lá, alguém me ajuda a lembrar lá. Esqueci o nome do rei. Lembra lá que a mão de Deus apareceu escrevendo na parede? Esqueci o nome do abençoado do rei lá. Bom, mas vejam bem, Daniel esteve na corte da Babilônia por todo esse tempo. E Daniel, ele ensinou aquilo que ele sabia da Torá, dos salmos, dos profetas que ele tinha até então. E é exatamente por isso que lá na Babilônia, sábios estudiosos, como estes aqui, eles tinham informação a respeito da vinda do Filho de Deus. E uma das informações que eles tinham, que é a informação que faz com que eles sigam uma estrela, é a informação lá de Números. Olha lá, está lá no Pentateuco. Números 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. É com essa informação que esses homens chegaram até Jerusalém. Imagine como eles estudaram isso. Imagine o que Daniel ensinou no seu tempo.
Veja o impacto da palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma aplicação para todos nós somos pais. Veja o impacto de eu ensinar a palavra de Deus para o meu filho. Quando você faz um filho seu decorar um versículo, você está impactando não apenas a vida dele, mas você vai impactar a vida dos seus netos, dos seus bisnetos, e provavelmente você não estará vivo quando ainda, muitas gerações depois, aquele pequeno versículo que você ensinou para o seu filho, ainda vai estar moldando famílias inteiras, talvez cidades e talvez nações inteiras. É por isso que a gente não pode negligenciar a palavra. Quando Daniel, junto com mais 3 amigos, decidiram ser fiéis, mesmo lá na Babilônia, o resultado é esse aqui. O resultado é esse daqui. 600 anos depois, você tem esses sábios do Oriente, vindo procurar o Redentor. Coisa que o povo de Deus não estava fazendo. Eles fizeram. Por influência do profeta Daniel. Bom, para resumir, para eu poder terminar, o que esses homens fizeram? Eles vieram e diante do Senhor Jesus, eles o adoraram. O texto diz que quando eles chegaram, depois daquela longa viagem, que eles não mediram esforços para fazer, eles chegaram perseverantemente diante do Redentor, e eles se alegraram. Verso 10 diz que eles se alegraram intensamente. Veja o que diz aí: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles chegaram onde a estrela parou, e ali era o lugar onde Jesus estava. E aí, outra informação para a gente corrigir aí o nosso Natal: não era uma gruta. Você viu que não está aqui, ele não está numa manjedoura, ele não está num presépio, ele não está num estábulo, porque nenhum pai em sã consciência ia manter um filho 2 anos no estábulo. Quando estes magos vêm visitar Jesus, ele está numa casa, ele tinha moradia. Então José era um carpinteiro. Carpinteiro, no sentido bíblico, não é quem faz móveis. Carpinteiro, no sentido que está na Bíblia, é um fazedor de casas, que, diga-se de passagem, naquela época era mais pedra do que madeira. Então aquela história de Jesus serrando lá, fazendo uma cadeira, uma mesa, pode até ser que tenha feito, mas não é marceneiro. Não confunda o carpinteiro da Bíblia com marcenaria, não é. Eu e meu pai, a gente se confundiu, daí eu virei marceneiro. Aí até eu entender que não era para ser marceneiro, porque não era nem marceneiro, tinha que ser carpinteiro. A gente tentou carpintaria também, mas não deu muito certo. Aí eu falei, o jeito é ser pastor, né? Se for para imitar, então vamos de pastor. De marceneiro, carpinteiro, não deu certo. José, obviamente, arrumou um jeito de fazer uma casinha, né? Arrumou um pedacinho de terra, fez uma casinha para que ele pudesse morar com a sua esposa e com o Filho de Deus, porque ele sabia que aquele filho não era qualquer pessoa. Imagine se você fosse um pai. Deus te escolheu para adotar o filho dele. Você não ia manter o filho dele dentro do estábulo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar do Natal, mas às vezes não fazer bobagem, né? E os presépios hoje em dia, a gente tem que dar risada, porque não tem nada a ver com a realidade. Bom, então vejam bem, eles estão ali, né, numa casa, e estes magos vêm e humildemente eles adoram ao Senhor Jesus com uma alegria intensa. Eles se curvam diante de Cristo, coisa que os homens até hoje não aprenderam a fazer, mas esses magos eles fizeram. Eles se dobraram diante de uma criança de 2 anos, porque tratava-se do Redentor, o Senhor dos Senhores. Os magos foram a Belém não para homenagear um rei, mas eles foram para adorar uma divindade. Herodes estava preocupado com seu trono, o povo estava preocupado consigo mesmo, e estes homens, eles são um exemplo para nós, porque eles queriam adorar uma divindade. A questão ali não era rei, e nem rei de que país, a questão ali é o Filho de Deus. Eles também presentearam Jesus, e os presentes deles são presentes que têm a ver com o que eles tinham aprendido sobre o Messias. Eles aprenderam sobre o Messias, primeiro, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
por isso eles trouxeram ouro, que é presente de rei. Mas eles aprenderam também que o Messias é o Filho de Deus. E portanto ele é divino. E o que você dá para divindade? Naquele tempo, incenso, fumaça. Que é o que eles acreditavam, e o povo judeu é pai dessa história. Que era o que chegava diante de Deus, porque subia. Então lembra lá no tabernáculo, a fumaça do sacrifício, o incenso. Então o que você oferece para um Deus? Incenso. Então eles trouxeram ouro porque ele era rei. Eles trouxeram incenso porque ele era Deus. Mas eles também trouxeram mirra. Porque no que eles aprenderam sobre a profecia, este rei Deus vinha para morrer pelo seu povo. Veja quanta teologia num aniversário, num presente, num presentear. Eles estavam presenteando com boa teologia, com boa doutrina. E na cultura dos judeus, o presente está associado com aquilo que a pessoa é. É diferente da gente na hora de dar presente. Né? Às vezes a gente se preocupa muito com o valor do presente. E esquece que não é o valor, mas é o que aquilo pode representar para a pessoa. É a utilidade, é a necessidade, é a personalidade da pessoa. Então eles estavam preocupados com isso. E eles queriam dar um presente que tivesse uma identificação com o caráter daquele diante do qual eles estavam. E eles fizeram isso. Eles se preocuparam com esses detalhes tão maravilhosos, que às vezes a gente não se preocupa. E por fim, na hora de ir embora, eles tiveram o cuidado de zelar pela vida do Redentor. É zelo isso. Eles falaram, nós fomos advertidos sobre Herodes, nós não vamos passar por lá. Correndo o risco de gerar aí uma instabilidade internacional. Esse Herodes truculento do jeito que é, pode arrumar um problema para o nosso país, a gente não passar lá. Mas nós não vamos passar. Primeiro, porque nós somos orientados a não fazer isso. Segundo, que é a vida do rei. É a vida do Filho de Deus. E com certeza ele não vai morrer nas mãos desse Herodes aí. Então eles tomam outro caminho. E aí isso tem um sentido figurado para nós maravilhoso, né? Que sentido é esse? Todas as vezes que alguém se encontra com Jesus, não volta pelo mesmo caminho. O caminho depois do encontro com Cristo é sempre outro. Né? Aqui uma observação para a gente. Alguns princípios importantes que a gente pode tirar da vida desses desses magos. Né? Você viu como a gente se acostuma com o negócio? 3 princípios que a gente pode aprender com eles, princípios espirituais. Primeiro, há verdadeiros servos de Deus em lugares que a gente nunca imagina. Se tem uma coisa que os judeus não imaginavam, é que alguém poderia temer a Deus lá na Babilônia. Segundo princípio espiritual, nem sempre são os que mais adoram que recebem os maiores privilégios. Porque veja, esses homens, eles tiveram uma única oportunidade de adoração e fizeram o melhor que eles puderam. Mas não foram eles que receberam 3 anos de atenção especial do Redentor. Foi o povo que rejeitou Jesus. Veja como isso é interessante. Jesus, por 3 anos, realizou o seu ministério na Galileia e na Judéia. E nem um dia na Babilônia. Terceiro princípio. Para ser um verdadeiro cristão, não basta apenas conhecer profecias que estão contidas nas Escrituras. É necessário viver por elas. Conhecer a Bíblia é fácil. É como conhecer qualquer outro livro. Você vai estudar e à medida que você estudar, você vai aprender. Não tem como não aprender. Mas entre conhecer e fazer existe um abismo. Existe algo ainda para falar sobre o texto, mas eu vou parar por aqui. Eu vou apenas citar para vocês a história de José. Não é dito nada nas Escrituras além do que é dito nos textos do nascimento de Jesus sobre José. Mas a gente pode aprender algumas coisas importantes sobre José. José era um homem absolutamente obediente a Deus. A sua noiva ficou grávida. O anjo apareceu e falou, não desposa, fica com ela. Aliás, não divorcia, fica com ela. Ele ficou.
O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: vai para o Egito. Ele foi. O anjo do Senhor apareceu no Egito. Herodes morreu, pode voltar. Ele voltou. E ele foi morar numa cidadezinha chamada Nazaré. E essa é a parte que ele não está obedecendo um mandato direto de Deus. Essa parte que me interessa. Ele voltou para Belém da Judéia. Era para lá que ele estava voltando. Mas quando ele volta, ele descobre que o filho de Herodes agora é o rei. E ele pensa consigo: esse menino, se ele puxou um pouquinho para o pai, eu vou colocar a vida de Jesus em risco. E aí ele decidiu ir para um outro lugar, na Galileia. Um lugarzinho pequenininho, menor do que Tarumã, chamado Nazaré. E aí Mateus faz algo que deixa a gente numa sinuca muito grande. E Mateus diz: e isso também foi para que se cumprisse a profecia de que ele seria chamado de o Nazareno. Bom, vamos ver se vocês são bons mesmo de Bíblia. Me diz uma coisa, aonde é que está escrito no Antigo Testamento que ele seria chamado de o Nazareno? Alguém sabe dizer? Pessoal da internet aí também pode participar, pode mandar aí se quiser. Alguém sabe onde está escrito o Nazareno? Eu vou brincar com vocês, está abrindo parênteses. Está do lado do lugar onde você encontra a palavra Trindade na Bíblia. Em lugar nenhum está escrito. O Nazareno não. E a gente fala assim, mas então como é que é? Será que Mateus errou? Bom, você não vai encontrar esse termo Nazareno no Antigo Testamento, mas nós sabemos exatamente de onde Mateus tirou isso. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Essa palavra renovo no hebraico é nezer. Nezer, que significa broto. O que essa profecia está fazendo referência, o que Mateus está referenciando, é a esse texto e a um outro texto também que nós encontramos. Tá? Quando Marcos, em 1,24, diz que sobre, aliás, não, a referência está errada aqui, no último capítulo de Marcos, na crucificação, quando faz referência a Jesus, é dito que sobre ele estava escrito no madeiro: Jesus Nazareno, rei dos judeus. A palavra Nazareno aí, ela é uma transliteração do hebraico Nezer para o aramaico que dá Nazareno. O nome da cidade, Nazaré, era esse, era broto ou renovo, brotinho. E quando o texto é dito que Jesus seria chamado de Nazareno, é porque havia uma profecia de que ele seria o renovo para o povo de Israel. É a profecia de Isaías 11:1, repetida pelos evangelistas e repetida pelo povo quando os romanos escreveram junto com os judeus por sobre a cruz de Cristo: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. É referência a Isaías 11:1. Então, o que Mateus está dizendo é: vocês não perceberam? O broto nasceu, o renovo chegou, e vocês não viram, vocês não perceberam. E então, quando José toma essa decisão de levar Maria e Jesus para a cidadezinha de Nazaré, conscientemente ou não, por sua prudência, ele estava fazendo exatamente o que Deus havia profetizado através do profeta Isaías. É lá de Nazaré que vem o renovo. Lá do meio da Galileia vem o renovo do Senhor. Irmãos, todas estas bênçãos de Deus para a nossa vida, todas elas estão contidas na história do nascimento de Jesus. Rejeição, hostilidade, indiferença, descaso por parte daqueles que não receberam. Alegria, humildade, adoração,
prudência por parte daqueles que o reconheceram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que nesse Natal nós todos engrossemos as fileiras dos que adoram, dos que se humilham, dos que presenteiam. Né? Pastor, como é que eu faço para dar presente para Jesus? Dê a qualquer um desses pequeninos do Senhor, que estão do nosso lado todos os dias. Né? Presenteie com algo que tenha sentido teológico, doutrinário. A gente faz aqui um esforço todo ano, e esse ano vocês estão de parabéns, porque não sobrou, né, para que vocês peguem lá o Meditações Diárias, para oferecer como um presente para a sua família. Porque são 365 mensagens que falam sobre Deus, e sobre como encarar a vida à luz das Escrituras. Esse presente que custava, né, porque agora já acabou, custava R$10, é o presente mais caro, mais valioso que você pode dar para a sua família. Porque tem sentido doutrinário, tem sentido teológico. Essa história é muito rica, e a gente podia passar mais tempo falando, mas não convém. Já passei da hora bastante. Deus abençoe muito vocês, e que a gente reflita, leia e releia sobre essa história, e peça a Deus que nos faça cada vez mais sensíveis a tudo que ela nos ensina, e cada vez mais felizes diante de Deus, pelo que Ele fez por nós, e cada vez mais humildes diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor da história.